Meditação Vivenciando o Cristo, inspirada no aspecto divino da manifestação crística, expressão da realidade que em verdade nós somos. Saudações e reverência ao Senhor Jesus, manifestação do Cristo interno, expressão do próprio amor divino, manifestação do absoluto Brahman. Estamos serenos, tranquilos, como as águas tranquilas de um lago cristalino. Todo o corpo, todo o ser, em harmonia plena, com a respiração tranquila. Todo o ser em completa serenidade, percebendo cada inspirar e cada expirar, com plena atenção, vivenciando em cada momento a manifestação da própria vida. E visualizamos no centro do peito, no fundo do ser, uma linda flor de lótus, em botão, branca como a neve, imaculada, que vai abrindo suas aveludadas pétalas, irradiando luz, e do íntimo do ser ressoa com toda a sua harmonia e beleza o som divino, a vibração de todo o cosmos, o pranava, a palavra, e no princípio era o Verbo, e o Verbo era o próprio Deus, e tudo foi feito por meio do Verbo, e sem ele nada foi feito, nada manifestado. E a vida se faz através do Verbo, e a vida era a própria luz, a verdade. Justos, exultai no eterno. Aqueles de coração puro, cabe erguer cânticos de louvor. Entoai a nova canção, com doçura, júbilo e exaltação, pois perfeita é a palavra, o Verbo. E como manifestação da própria palavra, do interior da luminosa flor de lótus, ao som do sublime Verbo divino, que eternamente se faz luz, desponta a forma Jesus, radiante e bela, manifestação da realidade do ser, que manifesta em si mesma o inexprimível amor divino, a presença divina. Vivenciamos assim, neste momento auspicioso, o nome e a forma Jesus, expressão do real ser, da consciência infinita e toda abrangente, que se manifesta no plano das formas e nomes, em sua expressão de puro amor. Expressando a verdade eterna, divinas palavras ressoam através dos tempos, do íntimo do próprio ser. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém irá ao divino a não ser por mim, o ser real que eu sou. E suave e gradativamente, a forma Jesus vai se tornando cada vez mais sutil, mais e mais tênue, e se confunde com a essência do próprio ser, deixando transparecer na intimidade do coração, transcendendo nomes
e formas? O Cristo, essência divina interna, que se expressa com todo o seu poder e glória. E das profundezas do coração, da intimidade do real ser, manifestam-se todos os dons divinos, todas as virtudes do real ser. E a própria morte se vê morta, e neste instante se faz a eternidade. E, a partir deste momento, todas as nossas ações, palavras e pensamentos brotam sintonizados e em harmonia com a ordem divina, o amor divino, a presença divina, o Cristo divino, manifestado em todo o cosmos. E rompem-se os véus que ocultavam a verdade do ser que somos, o real eu sou, que resplandece formoso e pleno de amor. Assim, manifesta-se o real ser que somos, radiante e belo, com todo o seu esplendor. Aquele que acolhe, que recebe em seu regaço todos os que buscam morada eterna. E ao som da silenciosa melodia universal do amor divino, da canção celestial, resplandece o Cristo com toda a sua glória e esplendor, expressando a divina harmonia em toda a manifestação da ordem cósmica, dos princípios universais da harmonia e do amor. E neste momento se faz claramente a voz interna a dizer, das profundezas do próprio átimo, palavras nascidas do real ser. Eu sou a luz do mundo. Por que temer, se eu estou aqui? E ainda a voz interna, em plena consciência, a se revelar. Eu sou o Cristo. Eu sou o Cristo. Eu sou o Cristo. O real ser, expressão de todo amor, paz, felicidade, prosperidade, abundância, alegria. O eterno eu sou. Todos os dons e atributos do princípio crístico, derivados do absoluto Brahman, a consciência sem nome e forma, além do princípio do fim, são dons inerentes ao real ser. Fazem parte de nossa natureza divina e disponíveis na fonte interna, na intimidade do próprio ser, quando transcendemos os sentidos e as emoções e os utilizemos com inteligência e discernimento para nossa transformação e renovação, para o nosso bem e de toda a humanidade e de todos os seres, agindo com o coração puro e pleno de amor divino. E por alguns instantes, em silêncio, vivenciamos a verdade do ser que somos, o Cristo eterno, em sua viva expressão, transcendendo o próprio universo das formas, resplandece a realidade do ser que somos, o real eu sou, além do espaço e do tempo, eu sou, além do princípio e do fim, eu sou, a própria eternidade, eu sou, a graça e o esplendor, eu sou, eu sou, eu sou.
E neste silêncio interno, serenos, vamos trazendo tranquilamente a nossa consciência para a vida objetiva, percebendo este corpo saudável, perfeito, com todas as suas células purificadas pela luz do Cristo interno. Este corpo e todos os demais envoltórios, plenos de vida, de harmonia, purificados pela luz divina, pela plenitude do real ser que somos. E somos a própria alegria, a felicidade real, permanente, expressões autênticas da mensagem do Cristo no dia a dia de nossas vidas. E assim, contagiamos todos à nossa volta, onde nós estivermos, com a nossa presença radiante. E todos se rejubilam com a nossa alegria de viver e com a paz que irradiamos. Somos o próprio Atman, princípio divino, expressão real do próprio Brahman, o Absoluto, a própria felicidade real e permanente. Eu sou o Cristo eterno. Eu sou. E a voz interna a nos revelar do íntimo do ser. Ninguém irá a Brahman senão pelo Atman, o próprio Brahma manifestado em cada ser. Assim como o próprio Atman, princípio divino, vivenciamos a realidade do ser. Eu sou o sol que brilha em todos os seres. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém irá a Deus, a suprema consciência, senão através do Cristo, da realidade interna. Ninguém atinge a plenitude divina, senão por mim, o real ser, o eu sou. E palavras do divino. Em verdade, eu vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Vinde, benditos do Senhor, recebei por herança o reino preparado para vós desde a fundação do mundo. Pois tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber. Era forasteiro e me acolhestes. Estive nu e me vestistes. Doente e me visitastes. Estava na prisão e fostes ver-me. Pois, em verdade vos digo, cada vez que o fizestes a um desses meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizestes. Mas tu, quando orares, entra em teu quarto e, fechando tua porta, ora a Deus, que está em secreto. E Deus, que vê em secreto, te recompensará. Mas, em verdade vos digo, alguns há
dos que aqui estão, que de modo nenhum provarão a morte, até que vejam o reino de Deus. O reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, pois o reino de Deus está dentro de vós. Ama a teu próximo como a ti mesmo. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e alcançareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E ao que bate, se abre. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial.